Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, a palavra que eu trago não é continuidade dos módulos. Não seria hoje o quarto módulo, mas é uma palavra que está dentro dos módulos, mas que o Senhor me inquieta para falar para vocês. E o título que eu dou essa mensagem é Dois grandes convites que o Senhor Jesus faz para todo ser humano vivente na face da terra. Então, esses dois grandes convites para toda a humanidade, para todos os vivos, para todos, de todos os povos, e que com certeza chega na linguagem de cada um. Então, dois grandes convites que o Senhor faz para a humanidade. O primeiro deles está em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30. É aquele convite que todo mundo conhece de cor e salteado. Falo todo mundo no sentido dos que lê a Bíblia, acredito eu, que sabem esse versículo. Mas, como diz, o mundo inteiro não sabe. E ainda que saiba, é necessário que a palavra do Senhor Deus seja proclamada. E a palavra do Senhor Deus nos diz, Mateus 11, 28 ao 30, esse é o primeiro convite que ele faz. E ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se alguém prestar atenção nesse versículo, pode pensar, mas se o convite do Senhor Jesus é bom, por que tem jugo? Por que tem fardo? Ora, porque esse jugo e fardo é diferente do jugo e do fardo do mundo. O jugo e o fardo do mundo sobrecarrega a vida da pessoa em todos os aspectos. A vida da pessoa, quando ela está pautada nas coisas do mundo, então ela é afetada na alma, ela é afetada dentro do seu ser, no seu cotidiano, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida, vamos dizer, familiar, na sua vida secular, enfim. Quando a pessoa está sujeita ao sistema desse mundo, que seria estar contrária à vontade do Senhor nosso Deus, então esse é o jugo, o mínimo que eu estou falando aqui, do que qualquer um pode receber se estiver no mundo. Agora, o jugo e o fardo que o Senhor Jesus fala aqui, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui se trata de um jugo, de um fardo que crucifica a carne, que crucifica, mortifica os desejos da carne. É por isso que é chamado de jugo e de fardo. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa está no mundo, se ela está fora dos caminhos do Senhor, não é um jugo para ela, digamos, ela ir para uma festa durante a noite, passar a noite inteira e fica de manhã, e se pudesse ficar mais tempo, no instante se passa o tempo. Agora, trocando, se fosse o jugo do Senhor Jesus, por exemplo, passar uma noite de vigília na presença do Senhor nosso Deus, orando, clamando, buscando, pedindo ao Senhor nosso Deus por ajuda, aí como diz, aí o joelho reclama, a boca reclama antes, as indagações vêm na mente, o porquê e pra quê. E aí, como diz, a pessoa diz, eu não aguento nem 10 minutos, nem 5. Aí, como diz, não, às vezes diz que é do Senhor Jesus, mas não faz nada para ele. Então, quer dizer, esse é o jugo dele, é a diferença. O jugo e o fardo é para mortificar os desejos dilacerados da carne. E o do mundo é para, em outras palavras, acabar conosco. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Senhor Jesus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E também diz na palavra do Senhor nosso Deus, a alma que pecar, esta morrerá. Então, como diz, essa é a diferença do jugo se vir para a presença do Senhor e o jugo e o fardo que traz o mundo. Aí alguém pode ainda contrapor e dizer, jugo no mundo nada, eu me divirto bastante. Aí eu digo, é mesmo? Você chama diversão só quando você está nos bares, quando está nas casas noturnas, quando está fazendo o que você quer, quando está ganhando algum dinheiro, alguma coisa. Aí, por acaso, você nunca sentiu a sensação da sua alma vazia, de pensar e observar que, por mais que tenha, não é completo ou não é completa? Já passou por essa sensação? Pois é. Então, por isso, não diga que a sua felicidade é completa no mundo sem Jesus, porque não é. Pode alcançar riquezas? Pode. Pode alcançar coisas que quer? Pode. Mas não alcança o melhor presente, que é a vida eterna com o Senhor Jesus. Uma vida a qual você poderia ter muito melhor se decidisse vir para a presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o Altíssimo. Louvado seja Deus. Então, esse é o primeiro convite que o Senhor Jesus nos faz.
E o segundo convite, qual é? Universal. É, como diz, todos terem a oportunidade de ter comunhão com Ele e participar da grande ceia. Ou seja, a grande ceia que eu falo, esta palavra ela tem várias conotações, é usada para ceia familiar, para ceia disso, para ceia daquilo, mas eu estou falando da ceia com o Senhor nosso Deus. Então, esse é o segundo grande convite que o Senhor faz para a humanidade. Para os vivos que vierem até Ele, que aceitarem o primeiro convite e levarem a sério, então, posteriormente, vem esse segundo convite, o qual, sendo libertos em Cristo Jesus, poderão participar. Lucas 14, versículo 15 diz assim: E ouvindo isso, um que estava com ele à mesa disse: Bem-aventurado comer pão no reino do Senhor Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e a hora da ceia veio, e mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que está tudo preparado. Ou seja, o Senhor é como se ele dissesse: Venha à minha presença, porque o que é para você, se você vier, está preparado, está decretado. E se você não vier para a minha presença, também tem algo preparado para você, mas depois, como diz, não reclame. Então o Senhor disse aqui: E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, ou seja, a fazerem questão de serem dispensados. Tem gente que diz assim: eu quero saber de negócio de Jesus, nem de Bíblia, nem de igreja. Rapaz, eu sou mais um dispensado. Eu digo: pois é, se você souber a gravidade do que você pensa ou está falando, como diz, e eu já estou antecipando que é melhor pedir perdão ao Senhor e ficar calado ou calada, ou seguir ao Senhor enquanto vida. Isso é um aviso que eu dou, porque, como disse, na consequência pode ser bem pior depois. Com o Senhor Deus e com a criatura que é Satanás, os demônios, não brinca não, porque a coisa é muito séria. E aqui diz que eles começaram a escusar-se, ou seja, fizeram questão de serem dispensados. Sabe o que é escusar-se? Como se fosse deslizando daquilo ali e fazendo questão de ser dispensado. Aí o primeiro disse: comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Rogo-te, peço-te que me hajas por escusado. Mas que tristeza trocar o Senhor Jesus por um campo. Misericórdia. E assim ele fez. Aí chegou o segundo e disse assim: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te. Esse pediu também, só faltou dizer assim: pelo amor de Deus, me tenha como dispensado.
Oh, que tristeza. E aqui era o quê? Ele estava trocando o Senhor Jesus pelo quê? Por 5 juntas de bois. E vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, às vezes as pessoas trocam o Senhor Jesus por tão pouco. E ainda que fosse muito, não valeria a pena. Porque se você pede o muito, ou quer o muito, ou tem o muito, que o Senhor permitiu que a criatura lhe cedesse, você um dia vai entender que foi a pior escolha da sua vida. Portanto, enquanto vida, venha para o Criador. E eu não vou garantir aqui, não vou pregar aqui dizendo que você vai ter uma vida isenta de problemas e que vai ser tudo próspero, tudo rico e não vai ter problema nenhum e que Deus é obrigado a te abençoar, não, porque isso aí não é bíblico. O Senhor, pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí alguém diz, ah, não, então eu não quero esse Jesus, não. Prefiro a vida que eu tô. Eu digo, é? Mas fique sabendo que você não está imune a problemas na vida. Vem vários. Pode vir um sinistro, pode vir uma coisa e outra. E você dizer, por quê, meu Deus, por quê? Ai, meu Deus! E o Senhor é como se respondesse a você antecipado, através da minha pessoa, dizendo assim, por que é que você recusou a oportunidade de estar na minha presença? Por que é que você busca por mim só agora? Você que disse que jamais cria em mim e que não queria saber nada de mim. Por que você está buscando agora? Então aqui, aí vem um terceiro aí diz, Senhor, eu casei, portanto não posso ir. Esse queria dar muita atenção à esposa. E será que ele não podia ir com a esposa e tudo? Tem gente que diz assim, eu tenho que cuidar da minha vida e da minha família. E eu digo, muito bem. Mas acontece que fazer essa tarefa, como diz, sem a ajuda do Senhor Jesus, querendo fazer como sozinho ou sozinha, qualquer tarefa é como se fosse um jugo muito grande. Porque imagine vocês uma casa onde tem parentes e familiares e não tem o Senhor Jesus ali. Se não tem o Senhor Jesus ali, vai estar quem? Vai estar aqueles, como diz, que vão fazer tudo para rebuliçar. E aí você não entende, porque o marido para um lado, filho para outro, filho para outro lado, e a filha, como diz, para outro lado, e você vendo coisas na sua casa que você nunca viu, e nem pode controlar, porque nem tudo nós humanos podemos resolver, e você diz assim, onde é que eu errei, o que é que eu fiz? Qual foi Senhor, qual foi a brecha? Aí o Senhor vai dizer, a brecha foi você ter me rejeitado. Essa foi a sua brecha. Agora arque com as consequências. Ou então venha a mim, porque eu posso lhe ajudar. Ele diz na sua palavra, parece uma ironia, mas não é. A igreja de Laodiceia, ela se vangloriava por seu esplendor, sua riqueza, sua glória. Aí o Senhor, em um dos versículos, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém, ou seja, um sujeito indefinido,
Alguém abrir a porta, deixar eu entrar, como é que se diz? Deixar com que eu entre em sua vida, eu entrarei se abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a igreja que se gloriava por ser, como diz, fisicamente poderosa, cheia de beleza, grande, e dizia: rica estou, abastada estou, mas espiritualmente era meio termo. Nem era quente, nem era fria, era morna. E o Senhor dizia: vomitar-te-ei. Ou seja, é como se o Senhor dissesse: eu repudio isso. Aí o que ele fez? Ele não estava sendo exaltado dentro do templo? Aí ele foi pro lado de fora, na porta. Porque quem bate a porta, por quê? Tá batendo na porta? Porque tá do lado de fora. Ou seja, onde era mais uma igreja, templo físico do Senhor Jesus, onde era para exaltar a sua glória, estava ostentando a eles mesmos, e o Senhor Jesus, tão maravilhoso que é, disse assim: eu tô aqui do lado de fora na porta batendo. Tem alguém que quer me ouvir aí? Tem alguém que quer abrir o coração? Tem alguém que quer ter compromisso comigo? Tem alguém aí que deseja que eu entre em sua casa? E assim você ceará comigo e eu com você? Pois muito bem. Que vergonha. Mas infelizmente isso acontece em muitos lugares, em muitas casas. A pessoa certíssima de que por causa da credencial que tem, ou por causa da posição que tem, eclesiástica, na congregação, ou então por causa, vamos dizer, de tantos anos no evangelho, aí se vangloria, aí como diz, escarnece, não sabe que o Espírito Santo já saiu da vida há muito tempo. Nem sabe, nem percebeu. E como é que eu sei que o Espírito Santo ainda está na minha vida ou que ele me abandonou? Simplesmente é eu observar se minhas ações elas são mais carnais ou espirituais. Quando eu perceber que minhas ações são mais espirituais, então pela misericórdia, como diz o Espírito Santo, como diz, tá perto de mim assim. Mas quando eu vou e faço, como diz, dou lugar à evasão à carnalidade, pode ter certeza que entristece o Espírito Santo, ele sai da vida da pessoa e a pessoa nem percebe. Aí depois a vida vai virando lentamente como uma bola de neve. Vai vindo complicações, vai vindo problemas, vai vindo esfriamento espiritual, vai vindo os questionamentos: Senhor, por que isso, por que aquilo? E quando daqui a pouco, vem a apostasia, aí fica em casa, aí diz que o Senhor Jesus não fez nada ou não está fazendo nada. Quem não está fazendo nada é você, que acha que os anos de cristão ou cristã, como diz que a sua carteira, sua credencial, seus dons, como diz, sua posição na congregação, vai garantir a comunhão com o Senhor e a sua entrada no céu. Mas eu lamento dizer, mas você está
totalmente equivocado, equivocada. Pois muito bem. E voltando àquele servo, Lucas capítulo 14, versículo 21, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor, e então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito, como mandaste, ainda há lugar. E esse ainda há lugar é para quem? É para, como diz alguém casuísta, alguém que ainda é relutante, alguém que uma vez era da presença do Senhor Deus e saiu por questões pessoais ou humanas e acha que o erro está em todo mundo, menos nele ou nela. Pois é, ainda há lugar, porque ainda há tempo e ainda há vida. Então, o Senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos. Ainda eu quero que você vá a segunda vez. Força-os a entrar para que minha casa se encha. Ou seja, portanto, não ache inconveniente se um cristão, uma pessoa do Senhor Deus, bate na sua porta várias vezes e às vezes vai com todo empenho da vida para querer levar você para o templo, para querer que você ouça a Bíblia, para querer que você, como diz, lhe faz muitos convites e você protela. Porque aqui mostra a insistência do Todo-Poderoso. Porque, na verdade, somos feitura dele, criados por ele para as boas obras. E aí ele luta, vamos dizer assim, luta no sentido de faz de tudo para ver se esse ser humano reles mortal, que somos nós, como diz, desperta, acorda sim e vem para a presença dele. Aí depois o Senhor diz: portanto eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Oh, isso é um perigo muito grande. Receber o convite e depois o Senhor ficar zangado e dizer que os que foram convidados não provará da ceia deles, isso é um perigo. Isso dá um entender de pessoas que receberam privilégios do Senhor, uma vez estavam na presença do Senhor Deus, uma vez estavam, como diz, clamando ao Senhor, uma hora estavam ali e de repente, como diz, quando é convocado pelo Senhor, faz como aqueles lá, se escusa, dá desculpas. Não quero. Às vezes o Senhor está dizendo à pessoa: ore, ore. E a pessoa diz: já orei. E se alguém for dizer: olha, ore. Aí a pessoa até se aborrece e diz assim: Deus não é moco, não. O Senhor escuta. Ora! Mas se ele diz na palavra, Lucas 18:1, dever de orar sempre e nunca esmorecer, porque é que eu estou desobedecendo à vontade do Senhor nosso Deus? Porque quando ele insiste para que eu ore, é para dar livramento, é para me preparar para uma obra, para algo, e às vezes, como diz, eu como cristã, ou cristão, como diz, tenho a minha credencial e acho que, como diz, eu mesmo sei reger a vontade do Criador e assim não faço o que ele mandou.
Aí depois vem só, como diz, problema. Aí eu te digo, arca com as consequências. Então, o segundo grande convite do Senhor Jesus para nós é, como diz, termos comunhão com Ele. Aqui, como diz, fala bem-aventurado que comer pão no reino do Senhor Deus. Porém, essa parábola é como se fosse, porque também parte do reino do Senhor nosso Deus, de qualquer forma, é dispensado aqui na terra através da sua igreja, os seus remanescentes. Então, por isso que o convite aqui, falando de mancos, como diz, dos que estão na rua, dos cegos, ou seja, o Senhor chama a todos os humanos que queiram Ele. Certa feita ele disse no livro de Isaías 65, eu fui buscado por um povo que não clamava por mim. Um povo que não me conhecia e não buscavam por mim, mas no dia que eles despertaram para buscar por mim, eu disse, eis-me aqui. Pronto. Você é uma dessas pessoas? Ainda há tempo. Muito bem. Aí o que acontece se nós rejeitamos o convite do Senhor nosso Deus? O que acontece, como disse, nós rejeitamos, o Senhor está chamando o seu povo. Aí você diz, como, aonde, de que maneira? Aí eu digo, se você é um pouco difícil de entender, observa a começar da tua vida, se está muito boa. Se tiver muito boa e excelente, bom para você. Mas se tiver com problema, fica sabendo que é uma das formas que o Senhor tem de nos chamar. A dor também é uma das formas que o Senhor tem de nos chamar. Privações, tribulações, como diz, pessoas nos decepcionando, também são formas que o Senhor tem de nos chamar para confiarmos inteiramente nele, pouco em nós e não esperar nada de bom de ninguém. Não estou aqui dizendo que ser humano deve ser inimigo do ser humano, mas acontece que quem pode abençoar a nós é o Senhor Jesus. Então, quando as pessoas rejeitam o convite do Senhor Jesus, e pior, morrem sem salvação, aí como diz, aí vão participar, querendo ou não, da ira, da ceia, da ira do Senhor nosso Deus. Ah, mas ceia não é comunhão? Digo, sim, é comunhão. Mas vamos pensar aqui. Pessoas fazem ceia lá fora, às vezes está irado um com o outro, mas só porque é fim do ano para aparentemente fazer as pazes, ou então nos dias santos. Aí aparentemente fazendo as pazes, mas um odeia o outro. E tá ali em nome de quê? Da comida e da comunhão, é claro. Então, não é contraditório eu dizer aqui a ceia da ira do Senhor nosso Deus. Apocalipse 19, versículo 17 diz assim, João teve visões e ele disse, eu vi um anjo que estava no sol e clamou com alta e grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes,
dos cavalos, dos que estavam sobre os cavalos, de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Pronto. Rejeita a ceia do Senhor. Aí como diz, aí o Senhor diz, um dia o ímpio será a própria ceia, o corpo será a própria ceia para os animais, como diz, os que voam no céu. É assim. Então nós temos ainda tempo de fazer escolhas. O que é que queremos da vida? Continuar vivendo assim mesmo? Ou decidir buscar pela presença do Senhor nosso Deus? A Bíblia fala no Velho Testamento. Salmo 116 é um salmo que para mim é muito interessante. E eu encerro essa palavra aqui dizendo que Davi, ele fez a escolha dele. Ou seja, ele escolheu que lado ele queria ficar. Ele era convicto, vamos dizer assim, das coisas que ele decidia. Então, ele disse assim na sua palavra. Ele diz, Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui Davi nem está dizendo, como diz, ainda assim que recebeu absolutamente a bênção. Mas ele disse que com prazer invocaria a presença do Senhor enquanto vivesse. Aí ele diz, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Ou seja, ele viu ali, como diz, passou por uma situação infernal? E aqui o que é que ele faz? Ele clama ao Senhor, invoca. Invocar quer dizer clamar com muita veemência, com muita força. E ele diz, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia. Aí ele diz, o Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas ele me livrou. Aí agora ele conta. Eu clamei tanto ao Senhor, passei por cordéis da morte, angústias infernais, aperto, tristeza, mas eu clamei, invoquei, insisti na presença do Senhor, pedindo para ele libertar minha alma, e o Senhor me livrou. Ele está dizendo aqui. Aí aqui versículo 7, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Ou seja, talvez ele estava, depois de tudo, ansioso, ou ainda querendo confirmações de que o Senhor tinha abençoado, mas ao mesmo tempo ele dizia, volta minha alma ao teu repouso, ou seja, a estar sossegada, confiando no Senhor, pois o Senhor te fez bem. Então muitas pessoas angustiadas, aflitas, podem ouvir a minha voz, e o Senhor está dizendo, fale você mesmo, em meu nome diga, volta minha alma, em nome do Senhor Jesus, ao teu repouso, que eu venha ter paz, que toda perturbação caia por terra, porque o Senhor tem me feito muito bem.
Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aqui o salmista estava fazendo um compromisso e tanto com o Senhor nosso Deus. E ele diz, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aí alguém pode dizer, mas ele antes disse que passou aperto e tristeza, e agora ele está dizendo que o Senhor livrou ele das lágrimas? Que é isso? O que é isso? É que quer dizer que o Senhor cessou as lágrimas que ele tanto derramou pelo sofrimento que ele passou. Não foi eterno esse sofrimento, não foi para sempre. Ele não desceu à sepultura um dia com esse mesmo sofrimento. Não. Então, por isso que ele diz, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Eu quero te dizer que o Senhor sabe trabalhar. Ele sabe fazer as coisas. Ah, mas o mundo está caótico, eu não creio mais em nada. Eu digo, é melhor você voltar a crer, porque aquele que crê, como diz como diz, o que crê no Senhor jamais será confundido. É para a sua fé se voltar para o Senhor. Aqui diz, ele fala, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ou seja, ele decidiu o que aqui? Tomar o cálice da salvação significaria o quê? Ele está dizendo que tudo que viesse na vida dele, tribulações, provações, bênçãos, momento de adorar, glorificar o Senhor, tudo ele disse que aceitaria, como diz, e aqui é comparado como cálice da salvação. Por quê? Porque nem sempre é fácil engolir esse cálice. E é melhor engolir esse cálice do que sofrer, como diz Usais. O Senhor Jesus no jardim do Getsemane enfrentou um cálice desse. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Depois ele disse, todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então o cálice, como diz, ele às vezes pode ser amargo, difícil, mas se é pelo Senhor, na presença de Deus, o Senhor nos ajuda. E não é que a vida do cristão vai ser uma vida, toda a vida assim, só de problema, de angústia, de tribulação. Não, porque se fosse assim, como diz, ninguém aguentaria. O Senhor abençoa também. Agora temos que perseverar. Temos que fazer a nossa parte. Então ele fala, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Então o salmista estava decidido a haja o que houver, venha o que viesse, mas a estar na presença do Senhor Deus. E disse mais, Senhor, os votos que eu fizer, eu vou pagar, assumir todos eles. Porque foi para o Senhor que eu fiz. Isso chama-se compromisso.
responsabilidade, coesão, chama-se, como diz, insistência, persistência para estar no caminho, chama-se a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar. É resolver estar do lado do Senhor Deus e não do outro lado. Então, qual vai ser a sua escolha? O que é que você vai decidir para a sua vida? Ah, eu decido depois, eu sou muito jovem. Eu digo, olha, tem gente que diz assim, conselho se fosse bom, não se dava, vendia. Mas o meu eu dou, porque eu tenho um desejo muito grande de que as almas venham para o Senhor. Então eu te digo, não se confia na tua saúde, nem na tua beleza, nem na tua idade, ou porque você tem muito dinheiro, porque eu quero te falar que essas coisas não vão assegurar que você possa viver muito tempo e assim protelar coisas tão importantes como entrar no caminho que conduz à salvação. É assim. Então, eu fosse você, não porque estou amedrontando ninguém aqui, mas eu sou muito realista, como todos sabem. Mas quanto mais a pessoa procurar se aproximar do Senhor Jesus, o quanto mais cedo possível, melhor para a própria pessoa. Porque a vida, ela está, sempre eu digo isso, mais instável do que nunca. A pessoa às vezes dorme e não acorda. A pessoa sai de carro e não volta. Já ouvi casos de jovens indo andando a pé para ir comprar um pão, uma coisa, não voltou. Como diz, já vimos o relato de muitos servos e servas do Senhor, estava ali na congregação louvando ou trazendo uma palavra e de repente tem ali, como diz, perde a vida, porque o Senhor colhe para si, mas também o diabo, ele, como diz, mata, rouba e destrói também. Agora, não porque ele queira súditos, na realidade. O que ele quer é só aumentar o número de pessoas que se afundem com ele na sentença que o Criador já determinou. Porque ele sabe que como criatura não poderá ser para sempre adorado. Porque terá um tempo onde a Bíblia fala que assentar-se-á no trono do Senhor Deus, será adorado, como diz, mas isso não é a originalidade para criatura nenhuma ser adorado, ou reverenciado, reverenciada no lugar do Senhor nosso Deus. Então, como diz, que lado você está? Que lado você quer servir? Que lado você deseja que a sua vida ela venha ter rumo? Com o Senhor Jesus ou sem Ele? Então eu deixo essa pergunta, reflita e cada um decida o que quer enquanto pode. Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a todos nós. Amém.